Afinal, a fenomenologia, ela é uma abordagem ou uma postura terapêutica? Meu nome é André Toso e aqui nesse canal eu ensino psicólogos a aplicar a fenomenologia na prática clínica para um atendimento mais seguro, mais autêntico e mais profundo. Essa questão, se a fenomenologia é uma abordagem ou é uma postura, é uma questão assim que eu tenho uma posição bastante forte a respeito, né? Eu considero que a fenomenologia é uma postura terapêutica e não uma abordagem terapêutica. E nesse vídeo eu vou tentar te explicar como eu cheguei nessa conclusão, por que que eu acho que isso é assim e vou tentar expor para isso um pouco da história do pensamento fenomenológico dentro da psicologia e dentro da psicoterapia. Porque é dessa forma que o Heidegger nos ensina, né? Voltando às origens, trazendo para a história do pensamento e como ele foi se desenvolvendo, né, na psicologia, e por que que eu considero que hoje a gente pode considerar a fenomenologia como uma postura fenomenológica, uma postura do terapeuta. E também defender aqui o que eu chamo de fenomenologia clínica, ou seja, um modo de postura do terapeuta na prática clínica, que é o que faz acontecer a psicoterapia. E também defendendo que todo psicólogo e todo psicólogo clínico, né, e todo psicoterapeuta precisa ter como base a fenomenologia na sua prática clínica. A base de todo bom psicoterapeuta é fenomenológica. Mesmo aqueles que nunca ouviram falar da fenomenologia, que fazem por intuição, que fazem porque é aquilo que se revela no encontro terapêutico. E muitos terapeutas fazem isso. Tem psicanalistas que têm como base a postura fenomenológica. Tem psicólogos clínicos da terapia cognitivo-comportamental que têm como base da sua psicoterapia a fenomenologia. E eles às vezes nem sabem o que é. Né? Eu tenho um caso assim mais clássico na minha própria casa. Né? A minha esposa ela é formada na Universidade de Coimbra, na terapia cognitivo-comportamental, mas quando eu vi ela atendendo, quando eu tive a oportunidade de visualizar os atendimentos dela, eu percebi que a base dela de postura era fenomenológica. E também foi uma coisa que me levou a perceber isso e ir percebendo também nas supervisões com alguns psicólogos específicos que nunca tinham ouvido falar da fenomenologia e como na atuação clínica deles, eles já faziam intuitivamente a fenomenologia na prática clínica e tinham uma postura fenomenológica. Isso, normalmente, fazia desses profissionais diferenciados. Eu fui percebendo isso. Quem tem a fenomenologia como base da sua postura na prática clínica é um terapeuta diferente. É um terapeuta que consegue resultados diferentes dos outros, né? Isso é muito importante. Normalmente, um terapeuta talentoso, um psicólogo talentoso, ele está fazendo fenomenologia na sua prática clínica sem nem saber muitas vezes. E sabendo, tendo consciência, isso auxilia ainda mais a pessoa a melhorar a sua postura fenomenológica e se tornar um terapeuta ainda mais seguro, um terapeuta com um atendimento realmente autêntico e profundo. Né? Então é isso que eu vou tentar explicar hoje aqui nesse vídeo, por meio da história um pouco da fenomenologia na psicologia e na psicoterapia. Tá? Vou ser breve, claro, não vai ser uma aula longa, eu vou procurar ser o mais breve possível para fazer esse passeio rapidamente e resumidamente para vocês aprenderem assim como eu estou aprendendo fazendo esse vídeo, tá bom? Então, olha, a fenomenologia surge com Edmund Husserl, um filósofo alemão, como vocês sabem, a maioria sabe. Em 1900, ele publica Investigações Lógicas, o primeiro livro assim que traz a fenomenologia como uma ideia filosófica, né? Do jeito que a gente conhece hoje. E nesse livro, e já no seu pensamento, né, o Russell ele procura fazer uma crítica ao que ele chama de psicologismo na época, que é uma visão naturalista do homem e da vida, né, tentando trazer pela teoria das ciências naturais uma visão de como seria o homem, de como funcionaria a psicologia humana por meio das mesmas ferramentas que as ciências humanas, ciências naturais usavam, né? E isso, para ele, é um olhar teórico e ingênuo da realidade e da experiência do próprio fenômeno. Né? Então, assim, resumidamente, né, essa era a visão do Russell que revolucionou totalmente a psicologia moderna, que fez um marco, é um marco no desenvolvimento da psicologia e do modo de perceber a psicologia. Né? Então, esse método de investigação filosófica é um método rigoroso fenomenológico que o Russell trouxe e que começou a influenciar diversos pensadores. Né? Entre eles,
um psiquiatra alemão chamado Karl Jaspers, que escreveu em 1912 a Psicopatologia Geral, que é a primeira psicopatologia que traz uma visão fenomenológica e uma influência forte da fenomenologia de Husserl nos seus escritos, né? Mais tarde, o Jaspers ele seria um amigo do Martin Heidegger até a ascensão do nazismo. E eles trocaram mais de 155 cartas por 43 anos, para você ter uma ideia de como Karl Jaspers, que escreveu a primeira psicopatologia geral, tem uma influência também heideggeriana, né? Tem uma influência muito forte de Martin Heidegger. E o que o Jaspers trouxe, né? Que foi a primeira vez que a fenomenologia chegou para a saúde mental aqui, né? Para o nosso tema, para a psiquiatria, para a psicologia, para a psicoterapia, né? Ele defendia que a ciência é limitada e ela precisa da filosofia para refletir sobre esses próprios limites da ciência. Então, a ciência em si mesma, fechada em si mesma, ela é limitada e ela vai criando mecanismos naturalistas de ver a realidade e ver o homem, principalmente, que limitam. E principalmente quando a gente fala de psiquiatria, de psicopatologia, né? Isso limita ainda mais, né? Então, ele oferecia uma visão de uma psicopatologia da existência. Ele era muito influenciado, por exemplo, por Kierkegaard, por Nietzsche, né, por pensadores existencialistas da época, e ele colocou isso na obra dele, né? Então ele defendia um estudo descritivo dos fenômenos psíquicos, como eles aparecem na própria existência fática do homem, na própria existência real, né? E não na abstração teórica. E defendia também uma compreensão empática do psiquiatra, trazer uma compreensão do psiquiatra pelo paciente e não apenas uma descrição de causa e efeito, de conexões causais para saber se aquele paciente tem determinada doença, determinado transtorno, né? Então essa visão é uma visão muito diferente para a época, né, em 1912. Nós estamos falando assim do auge da psicanálise, por exemplo, do nascimento da psicanálise e da psiquiatria modernas como a gente conhece. E o Jaspers foi fundamental. Todo o médico psiquiatra, ele passa pela psicopatologia geral de Jaspers, porque revolucionou mesmo a medicina e a psiquiatria modernas, tá? Então, esse é um marco, é mais um marco. Então, nós temos o primeiro marco, o Husserl, né, com a fenomenologia, trazendo a fenomenologia, o Jaspers trazendo a psicopatologia geral, onde há descrição fenomenológica das psicopatologias, né? E depois a gente vai saltar para 1940, para a década de 40, quando o psiquiatra Ludwig Binswanger começa a desenvolver uma psicoterapia com base heideggeriana, né? Heidegger tinha publicado em 1927 a sua obra máxima, Ser e Tempo, né? E Binswanger, ao ler, Binswanger, um psiquiatra assim que muito conhecido na época, muito contato com Freud, com Jung, ele era um psicanalista também, né? E ele começa a compreender as chamadas doenças mentais a partir dos existenciais que o Heidegger apresenta em Ser e Tempo, né? Ele começa a ser muito influenciado tanto por Husserl, né, com a fenomenologia, quanto por Heidegger com a fenomenologia hermenêutica, ou fenomenologia existencial de Martin Heidegger, né? A partir desse momento, ele começa a pensar as doenças que ele vê, né, as doenças mentais, os transtornos mentais, pela ótica, pela visão dos existenciais de Heidegger, pela abertura do homem como Dasein, né, pela espacialidade, pela temporalidade, pela corporeidade e pelas tonalidades afetivas. São alguns dos pontos que o Binswanger vai trazer para a sua obra e vai trazer também para nós compreendermos melhor o ser humano a partir de uma visão existencial diferenciada, né? Já com a ótica da visão de Martin Heidegger, né? E aqui, então, nós temos um germe, uma semente, que mais para frente eu vou falar o que vai acontecer com ela. Mas nessa época, o Binswanger, ele cunha, né? Ele coloca o nome de Daseinsanálise psiquiátrica, ou seja, ele estava propondo uma psiquiatria com a visão da fenomenologia de Martin Heidegger, né? Isso nos anos 40. Nos anos 50, tem um acontecimento fundamental para a fenomenologia ser mais conhecida no meio psicológico e para a psicologia clínica nascer, né? Para o nascimento da psicologia clínica como a gente conhece hoje, que é o humanismo de Carl Rogers, né? Ele, na época,
o que existiam eram psiquiatras e psicanalistas fazendo prática clínica. Os psicólogos não faziam, os psicólogos eram mais de laboratório, eles trabalhavam mais com outras questões da psicologia, né, com investigação acadêmica, mais do que com prática clínica. E o Rogers, que era um psicólogo, ele tinha bastante conhecimento da psicanálise e do behaviorismo, né, da chamada psicologia comportamental, que na época eram as duas correntes mais fortes, né? E o humanismo é a terceira força, como se diz, né? É a força que tenta uma nova visão para além da psicanálise freudiana, que lida com o inconsciente, né? E a psicologia behaviorista ou comportamental do Skinner, que olhava para os comportamentos mais específicos do homem, né? E como mudar esses comportamentos. O humanismo do Rogers coloca a pessoa no centro, por isso que a gente chama de abordagem centrada na pessoa, né? Porque o humanismo traz a relação terapêutica, terapeuta e paciente, para o centro da clínica. E isso é uma grande ajuda para que a fenomenologia entre no mundo acadêmico, no mundo das ideias nessa década de 50, né? Os psicólogos, a partir de Rogers, passam a ter mais espaço na clínica, né? Porque antes era realmente dominada pela psiquiatria e pela psicanálise. Só tinha psiquiatra e psicanalista fazendo prática clínica. O Rogers traz isso para os psicólogos poderem também serem psicólogos clínicos e para a psicologia clínica ser ensinada nas universidades, por exemplo, né? E os dois pontos principais, né, do Rogers é o vínculo como centro da psicoterapia, o que é fundamental para uma psicoterapia fenomenológica, né? Colocar o vínculo no seu devido lugar, que é o centro, o coração da psicoterapia, e olhar o ser humano por uma via da saúde e não da doença, e não da falta, da neurose, né? Antes, a psiquiatria, a psicanálise, olhava o homem como falta, como neurose. Então, essa pessoa ela é tendencialmente neurótica. E o Rogers ele vai dizer que não, que a pessoa ela tem a possibilidade de desenvolvimento saudável. Ela é a possibilidade para o desenvolvimento saudável. O que acontece é que ela precisa ser facilitada para isso. Ela tem que ter o caminho facilitado para que isso aconteça. E isso é uma mudança muito grande de compreensão, né? O Rogers ele cita durante a obra toda dele, durante o trabalho dele, a fenomenologia e Heidegger também em sua obra, né? Então tem uma base fenomenológica no que a gente chama de humanismo. Então a fenomenologia já está na base da psicologia humanista. Então, não é que o humanismo é a fenomenologia, como às vezes os estudantes aprendem na faculdade, né? Porque eles aprendem a fenomenologia pelo humanismo, né? Eles têm uma cadeira de humanismo normalmente e vão aprender a fenomenologia pela cadeira de humanismo. A fenomenologia é uma coisa, o humanismo é outra. Só que o humanismo, ele bebe muito da fenomenologia, né? É uma base muito importante do pensamento do Rogers, a fenomenologia, né? O outro acontecimento que vai acontecer aí também no final da década de 50 e vai pegar toda a década de 60 é os seminários de Zolikon, em que Medard Boss, um psiquiatra também suíço, ele vai convidar o Heidegger para seminários na sua casa para ensinar psiquiatras e psicanalistas os seus existenciais. O Boss ele leu o Binswanger, né, ele se interessou e também quis explorar o pensamento de Heidegger para a prática da psiquiatria e para a prática clínica dele, que ele era psicanalista também. E ele levou o Heidegger para conversar com esses psicanalistas e psiquiatras. E o Heidegger apresentou o seu pensamento e como ele poderia ser colocado nesse pensamento da psiquiatria. E aí sim estabeleceu-se os principais fundamentos da Daseinsanalyse, que eu já falei alguns, a abertura, a temporalidade, a espacialidade. Eu não vou entrar em cada um deles, porque senão esse vídeo ficaria com muitas horas, né? Então eu estou tentando dar um recorte histórico para vocês entenderem, lembrando, por que a fenomenologia é uma postura e não uma abordagem, certo? Então, o que aconteceu depois disso, né, dos seminários de Zolikon, foi o que eu chamo de uma dispersão teórica da fenomenologia, né? A fenomenologia se tornou a base do humanismo, então ela é ensinada muitas vezes como humanismo, né, como se fosse a mesma coisa, e não é, né?
Foi estabelecida as associações de Design Análise, então a gente tem aqui no Brasil mesmo a Associação Brasileira de Design Análise, que ensina psicólogos normalmente, psiquiatras, né, e psicanalistas também, porque eu fui aceito em alguns cursos lá e eu era psicanalista, né, na época. É, Forma profissionais para essa visão do Boss e do Binswanger e do Heidegger, né, para uma design análise, né? É uma como se fosse uma abordagem específica, né? E muito rica, né? Uma instituição muito importante as associações de design análise, tanto do Brasil quanto as que existem no mundo. Mas nas faculdades foi começado a ensinar fenomenologia existencial ou fenomenologia hermenêutica, começou a se criar institutos de fenomenologia existencial ou fenomenologia hermenêutica, ou seja, começou a existir uma dispersão, né? O que é normal no pensamento, né? Cada um vai seguindo aquilo que acha mais correto, acha que funciona melhor, né, no pensamento, e até chegar numa confusão também com o pensamento de Jean-Paul Sartre, né? Que tem a psicoterapia existencial, a psicoterapia mais filosófica existencial do Sartre, que não tem nada a ver também com o pensamento da Dasein Análise ou com o pensamento de Martin Heidegger. É muito diferente, assim, água para o vinho, na minha opinião, tá? Não dá para conciliar tão bem, por exemplo, a teoria de Sartre com a teoria de Heidegger. O próprio Heidegger tinha uma visão bastante crítica a respeito do pensamento do Sartre. Mas o que é importante aqui é onde fica a fenomenologia aí nessa dispersão teórica. Né? É possível encaixar a fenomenologia numa abordagem específica, né? Como se a fenomenologia fosse uma abordagem. A gente pode dizer que a Dasein Análise é uma abordagem? Eu acho difícil. A Dasein Análise é uma outra forma de pensar tão diferente das outras abordagens que nem a abordagem ela pode ser considerada. É um modo de estudo do pensamento de Heidegger para a prática clínica. Né? E a fenomenologia existencial ou hermenêutica que se aprende na faculdade, nos institutos, né, que existem, eles também não conseguem se fechar numa abordagem. Eu não vejo como uma possibilidade disso se tornar uma abordagem. O que eu considero? E eu considero também que o próprio pensamento de Heidegger impossibilita que a gente pense na fenomenologia como uma abordagem. Né? Então, qual é a saída? Né? Na minha visão, a saída que eu encontrei na minha tese de doutorado e na minha prática clínica e nos meus estudos acadêmicos é o seguinte, que ao invés da gente pensar a fenomenologia como uma abordagem, nós precisamos pensar a fenomenologia na prática clínica, pela prática clínica. Ou seja, a partir da prática clínica, a partir da minha postura e da minha presença, eu posso falar de uma fenomenologia. Ou seja, é a minha própria vivência existencial clínica, na prática, que pode dizer se eu tenho uma postura ou se eu estou no caminho de uma postura fenomenológica ou não. E não que eu estou seguindo uma abordagem teórica, porque não vejo como uma possibilidade a fenomenologia como uma abordagem teórica. A abordagem teórica, ela procura explicar e ela é fechada em si mesma. E a fenomenologia, principalmente com a fenomenologia mais heideggeriana, ela é impossível de ser fechada teoricamente em si mesma. Né? Ela tem uma abertura natural para os fenômenos, para ver aquilo que se mostra. Né? E a fenomenologia em si também. E na prática clínica, isso eu vejo como mais radical ainda. Né? Então, na minha visão, a fenomenologia ela é um método filosófico, como um caminho, né? Método vem da palavra caminho, que inspira, que nos inspira e nos auxilia a ter uma leitura do acontecimento do próprio encontro clínico, do próprio encontro terapêutico. E isso depende do terapeuta, ou seja, da postura dele, do modo como ele trabalha si mesmo, do modo como ele estudou, do conhecimento prévio que ele tem, do modo como ele vai fazer a hipoqué ou a suspensão fenomenológica para estar numa postura determinada que vai abrir as possibilidades terapêuticas do encontro. Né? Então, essa postura é o modo mesmo de ser nosso terapeuta, do terapeuta na prática. É o modo como eu me coloco na prática clínica. E não uma teoria que eu tenho na minha cabeça, na minha mente. Tá?
E esse modo de estar presente do terapeuta, ele sempre busca uma compreensão afetiva e não uma explicação teórica e cognitiva. Uma explicação fechada em si mesma, né? Como acontece com as abordagens. Tá? Isso é assim o coração desse vídeo que eu quero que vocês entendam. Tá? Então, a fenomenologia com esse modo de postura, né, de qualquer psicoterapia, né, é isso que eu defendo. Que a fenomenologia é um modo de ser, de postura, para qualquer terapeuta, para qualquer psicólogo. Tá? É um norte do psicoterapeuta. Tá? É a morada da psicoterapia. É a morada da psicoterapia, ela está numa postura fenomenológica, o terapeuta. Né? As abordagens elas são leituras e visões de mundo importantes, mas elas tendem a limitar e empobrecer o encontro terapêutico caso o psicólogo clínico ou o psicoterapeuta carregue isso como uma bandeira inegociável, como uma verdade absoluta. E isso acontece muito. Né? Psicólogo, eu sou da TCC, eu sou da psicanálise, eu sou da Dasein Análise, eu sou... E carrega essa bandeira e limita a visão de quem está na frente dele, que é o paciente. E é nesse encontro paciente-psicoterapeuta que acontece o vínculo e que acontece aquilo que é terapêutico. E é pela postura, pela presença fenomenológica, que é possível a gente estar nessa abertura para realmente que o terapêutico se revele, se dê, se mostre. Né? E é pela fenomenologia que isso acontece. Né? Essa é a minha visão. Tá? Então, defender uma única abordagem, assim como a verdadeira ou cientificamente comprovada, né? Hoje a gente tem essa tentativa, né, de falar, olha, essa é a abordagem cientificamente comprovada, né, com resultados realmente tangíveis, com resultados realmente comprovados. Né? Isso, para uma psicoterapia, é uma cegueira para o que é de fato o ser humano. Né? É uma forma de cegueira, porque não está vendo o ser humano que está na frente, está vendo só as estatísticas, está vendo com o olhar que Russell criticava, das ciências naturais. É um olhar ingênuo, né, para a pessoa, é um olhar de uma esfera, de um foco. Não que isso não seja importante, algumas técnicas dessas, né, que são evidências cientificamente comprovadas, para tratamento de coisas específicas, por exemplo, uma fobia, um transtorno obsessivo compulsivo. Né? Eu mesmo uso técnicas e ferramentas de algumas terapias cognitivas, por exemplo, para trabalhar esse tipo de questão. Mas para a gente falar de uma psicoterapia mesmo, né? Uma psicoterapia semanal em que a pessoa vai lá para se debruçar sobre a sua existência, para refletir sobre a sua vida e tentar encontrar novos caminhos existenciais, novos caminhos de sentido, essa visão, né, das terapias cientificamente comprovadas ou com evidências lógicas e evidências realmente claras é uma forma de cegueira, porque tira o espectro real da psicoterapia, que é o encontro real de duas pessoas reais que se debruçam sobre a existência de uma delas, que é o paciente. Né? Essa é uma definição do meu ex-terapeuta Nishan, né, que foi meu terapeuta durante alguns anos, e ele tinha essa definição da psicoterapia que eu achava muito bonita e que eu acho que mostra o que é a fenomenologia. Né? É o encontro real, a fenomenologia na prática clínica, né? É o encontro real entre duas pessoas reais que se debruçam sobre a existência de uma delas, que é o paciente. Né? E é isso que a gente procura fazer, né? No nosso trabalho, ensinando os nossos alunos a postura fenomenológica e as vivências fenomenológicas que trazem uma estrutura, sim, para o atendimento com a fenomenologia, mas uma estrutura dentro do que a fenomenologia tem de real para o atendimento psicoterapêutico, que é a postura, o próprio terapeuta estar ali presente para o encontro com o paciente. Tá? Espero que vocês tenham compreendido esse primeiro pequeno passeio histórico que eu fiz. Né? É claro, não falei de tudo, de todos os pontos que eram necessários na história da fenomenologia, na psicologia e na psicoterapia, mas esse é um vídeo curto, né? Não é uma aula do meu curso, é apenas uma introdução para que vocês compreendam um pouco qual é o viés, qual é
o destino, o caminho do meu pensamento a respeito do que eu chamo de fenomenologia na prática clínica, tá bom? Então, se você não subscreve o canal, eu peço que subscreva, que curta esse vídeo, que comente o que você achou, que se você acha que a fenomenologia é uma abordagem ou é uma postura, se você concorda ou discorda, comente aqui que isso ajuda a gente a chegar a mais psicólogos e psicoterapeutas que precisam compreender que a fenomenologia é a base da boa psicoterapia. A postura fenomenológica é uma base de uma boa psicoterapia. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.